Vamos dar então aqui a introdução aqui ao nosso convidado de hoje, um grande Nelson Lucas, que é uma das pessoas que, como eu já lhe falei e já lhe partilhei hoje, uma das pessoas quem eu tive o prazer de conhecer no mundo da dança. E uma pessoa também que foi, se calhar, provavelmente a pessoa que, como eu já lhe disse hoje de manhã, foi a pessoa que eu primeiro, foi a primeira pessoa que eu conheci que eu pensei, esta pessoa pensa completamente fora da caixa e isto agrada-me. Portanto, sem mais demoras, o grande Nelson Lucas. Cá está ele. Como é que estamos, meu lindo? Incríveis, muito obrigado. Bem disposto. Olha, antes de mais, obrigado por estares aqui. Obrigado por tirares um bocadinho do teu tempo para falares aqui um bocadinho connosco. Ahm, Como te sentes? Bem disposto? Numa tarde encalorada De domingo. de domingo. Obrigado pelo convite, primeiro que tudo, por me Ora é essa. considerares. Obrigado por dispor do teu domingo para partilhar as coisas com as pessoas e dar-te este trabalho e enervar-te e essas coisas Nada todas. disso. Portanto, obrigado a ti. Sim, epá, o domingo para mim funciona quase como o primeiro dia da semana, portanto, Boa. é Boa. relativo. Estamos a começar. Olha, então, sem mais demoras, diz-me quem és sem me dizeres o que fazes. Quem é o Nelson? O Nelson é um rapagão de 48 anos. Recentemente casado, Boa, parabéns. eh, muito obrigado, com 3 filhas. É um rapaz extremamente interessado. É muito engraçado estar a falar de Nelson em terceira pessoa, mas eu vou falar a mesmo. É muito interessado por conhecimento, Uhum, por correlacionar o macro com o micro, ok. tanto na vida como em todas as coisas pequenas que acontecem. Uhum, Curioso, misterioso por uhum. vezes solitário, por outras vezes extremamente comunicativo. Hum, Um equilíbrio. isso já depende das pessoas que querem a ver. Eu não tenho Ok. bem noção que eu consiga equilibrar bem os momentos, mas sim, tendo para o equilíbrio, tendo. Ok. Olha, como eu estava a dizer, e já tinha partilhado isso de manhã, mas para tocar outra vez aqui no assunto, eu lembro-me na altura que te conheci, e nós cruzámos no mundo da dança, lembro-me que na altura que conheci, e depois ainda fiquei o resto do dia, desde manhã ainda fiquei a pensar nisso. Quando conheci, senti que se calhar éramos de mundos tão opostos, e sinto que se calhar essa tua leveza de pensamento e essa abertura de consciência, acho que foi algo que na altura foi muito interessante para mim. Ok? E com esse conceito, eu gostava que partilhasse um bocadinho às pessoas agora de onde vem, o que é que fazes profissionalmente, e de onde é que originou este caminho todo até chegares à dança e como é que te encontraste na dança e depois já vamos divagar o resto. Bom, vou tentar assim de forma sucinta. Uhum. Uh, eu tenho um trajeto perfeitamente formal, formal entre comas, aspas, Nelson, aspas. Eu leio bem inglês, portanto Está tudo acontece bué certo, está de tudo certo, está tudo certo. pôr anglicismos aqui no meio da cena. Anyways, um, estudo mecânica do nono ao 12º, daí este setting. Yeah. Depois acabo o 12º ano e decido ir para a faculdade. Na mesma altura em que ingresso na faculdade, começo a dançar Uhum. na escola. Apaixono-me pelo projeto da dança e tudo aquilo que me dava, porque era, tal como tu, provavelmente, muito diferente de tudo o que eu tinha feito até hoje. Sempre tinha feito muito esporte, basquete, futebol, mais o basquete, durante muitos anos federado. E quando a dança aparece na minha vida, de facto, há uma revolução completa, ao ponto de eu fazer uma pit stop na faculdade, Ok. de quase 3 anos, e dedicar-me cerca de 6 7 talvez mais horas diárias, só na perseguição da evolução técnica e da exploração da componente artística. Ou seja, deixaste essa parte da mecânica completamente em stand-by para. Deixei até porque na altura depois fiz uma pequena incursão. Eu por algumas décimas não entrei no técnico Ok. e fui para o ISCTE, e no ISCTE era um curso de engenharia e gestão industrial. Uhum. Portanto, era mais da gestão
do componente Uhum. industrial, eventualmente até da oficina, do que realmente pôr as mãos na massa. Uhum. O que acabou por ser um Fediver espetacular na minha vida. Um, e passados uns anos, em 2007, depois acabei por terminar o curso. Um, porque pronto, era a altura certa para voltar, Certo. já estava estabilizado naquela ânsia de descobrir dança, que depois voltei para a faculdade e terminei o curso e voilà. E voilà. Portanto, hoje, se tivesses de descrever o que fazes profissionalmente, o que é que seria? Pá, é sempre muito difícil, que não consigo fugir da chancela de coreógrafo e bailarino. Uhum. Mas se tivesse-me que que escolher hoje uma profissão, eu seria terapeuta de movimento, provavelmente. Ok. E porquê que te encontraste? O que é que. Ou melhor, qual foi o processo que fizeste para passar do movimento e encontrares que, ok, e percebeste que se calhar esse movimento tem aqui uma componente terapêutica? O que é que te fez fazer essa conexão? Ou seja, Bom, porque eu se calhar falando por mim, eu quando comecei a dançar realmente senti que eu através da dança conseguia expressar coisas que não conseguia expressar de nenhuma outra forma. E então não sei se o processo foi igual para ti. há aqui, há aqui duas, dois pontos de vista que eu tenho provavelmente que abordar. Um é do ponto de vista do participante e outro é do Uhum. ponto de vista do observador, não é? Certo. Eu, eu- eu- isto começou maioritariamente quando eu comecei a dar aulas particulares. Ok. E na altura era porque a maior parte das pessoas tinha dificuldades em ir às aulas nos horários definidos, nos horários que a gente sabe, que são os Uhum. horários de final do dia, e não queria deixar de poder servir essas pessoas. eh, e também havia as outras que não tinham coragem de ir para uma sala de aula porque iam se exporem a outras pessoas. Claro. Ok? Durante este processo, e numa perspectiva de eficácia e eficiência, estudei muito as pessoas a quem dava aulas. E percebi-me que o fator emocional muitas vezes era o ponto de partida para determinada dificuldade técnica. Depois outros eram ao nível da construção mental, Uhum. mas que quando tu gatilhavas determinados pontos de movimento usando respiração e movimento tensional, Uhum. estás a ver? Sim, sim, sim. A zona toda aqui do ventre e do baixo ventre ativadas com respiração, com carga na altura certa, despoltavam coisas nas pessoas e era tudo muito quase mágico, na falta de melhor adjetivo, era Uhum. quase mágico. Sim, sim. E então, pronto, aqui começou e continua. Sim. Investigação, teste, investigação, teste, até que recentemente, em dezembro do ano passado, outubro do ano passado, comecei a dizer, ok, bora lá tentar criar um método com princípio, meio e fim, flexibilidade, claro, mas Claro. princípio, meio e fim para que possas ajudar outras pessoas, outros terapeutas, outros técnicos, outros professores de dança, outras pessoas que possam achar útil o que tu tens para dizer e começar a construir Ok. formação para essas pessoas Boa. e claro, continuo a trabalhar one-on-one, por grupos. E, Acho interessante porque imagina, ainda durante esta semana, quando eu estive a fazer aqui um pouco também a divulgação do podcast, tive uma pessoa que me perguntou a que estilo de dança é que davas, que eu tinha explicado, tinha-te conhecido no mundo da dança, e eu na altura lembro-me de só saber explicar do género, olha, não sei bem que estilo de dança é que ele dava, mas eu senti aquilo, ou seja, eu senti que aquilo que nós fizemos na altura estava subentendido, digamos assim, um pouco no hip hop, mas que foi buscar assim um lado primal, digamos assim, ou mais primitivo, em mim, que eu dei por mim, lembro-me na altura, dar por mim a pensar: o que eu estou a fazer? Estou a fazer aqui umas cenas muito estranhas, muito amaradas, mas isto está a ressoar qualquer coisa em mim. Lembro-me dessa sensação, e se calhar foi essa sensação que eu mais guardei, essencialmente das tuas aulas. E então ter achado fascinante o facto de alguma forma, durante o teu processo, conseguires começar a preocupar em fazer essa ponte entre realmente bloqueios, padrões e parte terapêutica que nós temos e que podemos estudar através do movimento das pessoas, que às vezes não tem de ser só.
através do falado ou através do desabafo, digamos assim, porque às vezes o corpo diz-nos mais do que até a própria linguagem, digamos assim. Não é às vezes, querido. Não é às vezes, sim. Está provado cientificamente que mais de 80% de toda a comunicação é não verbal. Exato, certo, Se é não verbal, é corpo. claro. Pegando o teu ponto, eu gostava de fazer aqui uma ressalva para que as pessoas não me coloquem, eventualmente, não corrermos o risco de me colocar num pedestal. Isto acontece em grande parte também por o meu próprio estudo. Claro, Atenção, há aqui algo que é importante ressalvar, porque há coisas em mim que eu sei que não são minhas. Quando tu perguntavas quem é que sou, sem claro. dizer o que é que faço, é Uhum. uma pergunta muito útil, porque nós associamos identidade ao verbo fazer e não ao verbo ser. Falávamos disso de manhã. E o verbo fazer é uma expressão de identidade do verbo ser. Eu tive alturas, e por acaso não é à toa que nesta fase estou a passar uma altura de muito questionamento em relação àquilo que quero expressar. E não é à toa, porque eu não acredito em coincidências, acredito em sincronias, Ok, é física quântica e não esoterismo. ok. Que muitas das vezes aquilo que eu estou a passar para as pessoas eu estou a reafirmar em mim. Portanto, ele não é um Certo. processo terapêutico, ele é bionívoco, ou seja, há uma relação entre eu estar a passar uma informação para ti e estar a escutar-me a mim a dizer aquilo, porque aquilo quase sempre ressoa em mim. Quase um espelhamento. É um espelhamento, não é tudo, claro, porque cada caso é um caso, mas há muita correlação, porque Uhum. nós, no fundo, nós estamos a chegar a uma fase coletiva de começarmos a procurar as pessoas que pertencem à mesma tribo, que falam a mesma linguagem. Não que sejam melhores ou piores do que outros, porque eu acho que entrar aí é sempre perca de tempo. Claro. Mas deixa-me lá, porque é que eu estou com o Tó Zé Manel e aquilo flui? E quando vou ter com a Maria, pá, aquilo é tipo uma seca, o tempo nunca mais pá. Tribos, Certo. comunidades, Ou seja, pessoas pessoas que que se juntam à volta vibram do na mesmo. mesma vibração. E às vezes até no próprio. Sim, a vibração, claro que o Claro. sofrimento é uma vibração, mas os desafios, estás a ver? Sim, sim, Tipo, sim, 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 sim. estes desafios que eu trabalho hoje em dia com as pessoas também vêm, e muitas vezes vêm da minha própria experiência com os meus próprios desafios. Por isso é que muitas vezes também é simples para mim explicar o método MOVE, porque ele sai de mim. Exato. E do meu próprio desafio, da procura da minha individualidade, como tu dizes, esta é a primeira pessoa que me pôs à vontade para eu ser quem eu sou. Porque eu, na altura, durante Uhum. anos e anos, andei à procura da minha própria Tal e identidade, que qual. é que eu sou. Tal e qual. Portanto, estás a ver, estava a promover isso para ti, Certo. pelos vistos, mas com a certeza que era aquilo que eu estava a viver em mim, entendes? Exato, exato. Mas lá está, isso eu acho que é algo incrível no sentido de tu perceberes que quando tu estás à procura de algo em ti e quando tu começas no processo e no caminho de autoconhecimento, eu sinto que todas as pessoas que vêm até ti, tu tens uma interação com elas que não é nunca vai ser uma interação depreciativa. Ou seja, vai ser sempre, de certa forma, uma interação que eu sinto, pelo menos, que acrescenta. Não sei se estou-me a saber expressar como deve ser. Ahm, mas, ou seja, o que eu quero dizer é, tu estando num processo de desenvolvimento, tu vais, lá está, indiretamente atrair pessoas que se identificam com aquilo que tu também possas estar a passar ou não. Consegues me entender? Eu acho que tens os dois casos. Então Ok, eu vou dizer aquilo que é a minha experiência. No princípio de qualquer processo de mudança, tu vais atrair, estamos a falar de física, ok? certo. Estamos a falar de uma vibração que nós emanamos. Só estás no início de um processo de mudança, tu tens grande parte ainda da vibração antiga e Claro. um bocadinho da vibração nova, Uhum. certo? Certo. Portanto, vai estar a continuar a emanar um bocadinho desta, ou Uhum. bastante desta, né? E um bocadinho desta. Esta é a Certo. nova, ok? Certo. À medida que vais repetindo experiências, Uhum. e daí eu insistir muito na analogia do treino, tem a ver Uhum. com a repetição. Claro. Quantas mais vezes tu repetires a situação nova, mais esta vai perdendo preponderância, a Certo. antiga.
correto? Mas certo, atenção, situações da antiga vão continuar a aparecer, que nós às vezes achamos que são testes, né? São os tais testes os testes da vida. dos testes da vida, mas não, é tu, não na perspectiva daquilo que eu defendo, Claro, atenção, não quero ser dogmático. Uh, mas são resultado de tu ainda teres um bocadinho desta vibração, que um dia ou outro que estás mais fora, estás a ver? Tipo, atraíste um bocadinho deste e tu dizes, Fónix, achava que já não tinha que trabalhar esta cena, afinal, afinal, certo. afinal vi ostras. Estás a ver? Tipo, e Certo, aparece uma certo, certo, situação certo, desta. certo. Sim, E nós identificamos como os testes da vida, blá 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 blá. O que eu acho que são reminiscências desta exato. vibração antiga. Sim, Ok? sim. Pronto. Não, e lá está, um pouco daquilo que eu acho que queria dizer era no sentido de, imagina, eu sinto que quando tu estás num processo de crescimento pessoal e de autoconhecimento, eu acho que uma das primeiras coisas que tem de estilhaçar é o ego. Claro que nós precisamos sempre do ego e temos sempre um QB de ego, mas a primeira coisa que nós temos de estilhaçar é um pouco o ego na medida de dizer: ok, eu não sou perfeito, não sou mais que ninguém, estou num processo de desenvolvimento e tenho falhas, tenho lacunas e tenho coisas que eu quero melhorar e quero corrigir. Ok? E eu acho que o facto de tu te apresentares com essa vulnerabilidade, porque tu sabes que tu estás num processo. um, o facto de tu apresentares com essa vulnerabilidade a alguém que estás a conhecer, que aparece na tua vida, acho que cria uma, uma ligação de forma mais empática, do que se calhar se tu tivesses só com o teu ego a achares que ok, eu estou bem na vida, já estou resolvido e não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que queria se calhar um atrito, mas lá está, se calhar entramos dentro daquela discussão de nós estamos a procurar a nossa própria tribo e daí vamos encontrar também quem dá match connosco, né? Não sei se tens bem uma pergunta aí para mim. Não, não é uma Se é uma, pergunta, é aqui uma conversa entre amigos. é uma partilha. Eu tenho que. Bom, sim, é uma partilha. Vou mandar para o ar aquilo que eu sinto em relação ao que tu me disseste. Hum, E vou apelar um bocado àquilo que é o trabalho que faço hoje em dia. Primeiro que tudo, qual é a parte de ego, em termos disto que é o veículo? É um mecanismo que tu utilizaste durante séculos e séculos para te proteger. exatamente, tal e qual. Ok? Portanto, como tu disseste, e eu concordo, eu pelo menos concordo, o objetivo não é eliminar ego, porque eliminas todas as possibilidades de sobrevivência. Claro, sim. Ou Ok? seja, o ego tem de haver sempre algum ego. Tem. O que eu acredito, pelo menos no meu caso e naquilo que defendo com as pessoas que trabalho, porque é que a consciência é tão importante? Porque a consciência é o estado que te permite escolher. Permite escolher qual é o momento em que o ego e qual a quantidade de ego tem de estar Exatamente. presente. Exato. Concordo. Estás a ver? Porque ela tem que ter a sua preponderância, porque nós temos uma experiência, e isto, insisto, sempre que utilizo a palavra terapêutico, fico um bocado tremido, porque falta-me um bocado. Estava a encontrar um termo melhor para aquilo que faço, porque o objetivo é criar pontos para as pessoas. Com o método Move, o que eu crio são pontos para as pessoas poderem fazer mudanças. Depois o processo de mudança e transformação já é com elas. Mas esta parte de ego não é. Eu não quero usar a tua palavra porque eu a considero muito forte e se calhar para ti Uhum. aplica-se o estilhaçar, que é partir em várias partes. Sim, se calhar o E eu estilhaçar costumo. também foi uma palavra muito forte, mas sim. Não, não, se calhar faz sentido para ti. Estamos a perguntar, é a minha, e na minha, quando eu a sinto, eu sinto que é partir em várias Sim, partes. E o que eu defendo, principalmente para mim, é neste momento específico, ou em determinado assunto específico, ou em algo que eu vá fazer, qual é a preponderância do meu ego? Dando-te um exemplo, vou passear o meu cão. E tu has de ter vários exemplos. É o que me veio agora à certo. cabeça. Para o meu cão, é importante que o meu ego esteja maioritariamente presente. Porquê? Porque ele precisa ele precisa de sentir confiante. Claro. Para ele sentir confiante, eu tenho que estar na posição de alfa. E Certo. isto estamos a falar aqui corpo, ponto. Sim, Não há só. cá. Sim, 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 Não. sim.
Eu tenho que conduzir o meu cão em segurança, a segurança das outras pessoas, ele tem que seguir, tá? Portanto, eu tenho que estar Certo, lá. entendo. Entendo o que queres dizer. Se eu estiver num processo de escuta das minhas filhas, em relação a um desafio delas, eu posso fazer isto. Certo, E o meu estado de presença ser de escuta. certo. Portanto, só que isso obriga o quê? Obriga que eu, Nelson, saiba que tipo de situações é que estão a acontecer e eu não esteja em modo automático, que isto é que é o nosso desafio. É Ok. nós já estarmos em modo automático. E em modo automático quem manda é o corpo. Eu acho. Venhas cá com. Sim, 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 sim. Eu acho que aquilo que eu queria dizer no sentido de ego, ou seja, o primeiro estilhaçar de ego, se calhar para mim é. Ou seja, aqui se calhar usei ego duas vezes com dois significados diferentes. O primeiro ego no sentido disso que estás a dizer, do sentido de estares confiante, isso tem de estar sempre lá. Seja no sentido de confiança, no sentido de empoderamento, tem de estar lá consoante as situações, consoante os desafios. Aquele primeiro ego que eu digo que tem de ser estilhaçado é aquele ego que nos eleva e nos considera acima dos outros. Entendes? Ou seja, aquele ego que nos coloca do género eu sou, já estou resolvido, eu sou assim, os outros que se amanhem, porque, ou seja, que isto também não está errado até certo ponto, mas é um equilíbrio, pronto, é um equilíbrio de ambas as partes. Estou-me a tornar um bocadinho redundante, mas já, estamos a chegar lá. Não, não, não. Eu acho que estamos a chegar a conclusões, porque isto, como Sim, tu sim, sim, disseste, sim, e sim. acho que disseste bem, é uma conversa. Estamos a partilhar Claro, ideias. claro. Eu acho é que desfragmentar o ego em várias partes, quando no fundo, eh, o ego está associado à tua identidade, principalmente biomecânica, e biológica, melhor ainda, não é biomecânica, porque isso é mais um movimento, mas biológica. A mim custa-me um bocado, e nós falámos sobre isto de manhã, os dois. O pessoal vai achar que estamos a ter Não, conversas tivemos a paralelas. falar de manhã, mas foi só para fazer testes de som, só É, começámos a falar. yeah, tive entretanto, fizemos dois podcasts. Ah, com algum, quero ter algum cuidado no que vou dizer, mas não tendo muito, porque é importante alertar um bocado. Estamos num momento em que estas palavras terapêuticas, egos, autoconhecimento, está tão banalizado que Pois, corremos o risco das pessoas fugirem dela pelo excesso de banalização. Isso estás a dizer, ok, a exacerbação do ego, de estou bué resolvido exatamente, e sou o suprassumo da batata, e isso é logo red flag. exatamente. Para mim, isso é logo red flag, estás a ver? Tenho a solução para o teu problema, E não faço, tenho nada posso, para tratar, já estou yeah, não, resolvido, sou eu tiro cá iluminado. Kamehamehas e tenho, estás a ver, tipo, hum, acho que são red flags que as pessoas devem terem atenção, e nós falávamos isto também no final da conversa. A vida é bué da simples. É a conclusão que aos 48 anos eu começo a chegar. A vida é bué da simples. Os processos para chegar à simplicidade é que são complexos. Porque nós complicamos, não Sim, 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 é? sim, sim, sim. Quando o bebê, tu olhas para um bebê, dizes, para este bacana nada é difícil, é tudo entusiasmo. Este gajo só quer é crescer. Certo, Estás a ver? Este só quer evoluir. E depois, à partida que vamos metendo as camadas, para ele, no zero era simples. Agora, no 14 ou no 15, já começa a ser mega tricky e mega complicado. Portanto, um processo de reverter, estamos a falar de mudança eventualmente, né? Reverter anos e anos de crenças, ideias, coisas incrustadas no corpo, pá, isto não é muito simples. É fácil no sim, conceito, mas não é simples no processo. certo. Não criem ideias de cenas bué rápidas de agarrar no chat Tens que- GPT Uhum. e tenho um problema, está resolvido. Pois, não dá. Não, porque é Olha, físico. tenho aqui uma partilha também muito engraçada aqui no chat de um rapaz que diz que quando o ego fala mais alto que a humildade, deixamos de crescer. Deixa lá entrevistar. Lá está, para mim lá está, isto é uma conversa, estamos a partilhar ideias e a minha não é mais válida do que esse Claro, rapaz. claro, é uma partilha. Eu diria sempre que depende dos casos. Eh, Casos muito simples, como estás com a tua namorada
uma cena, né? Tipo, vão a movies e depois há um grupo de macacos que se lembra de se meter com a tua namorada. Uhum. Vais ser humilde ou vais ter o ego? E por tu usares o ego, vais crescer menos, vais ser menos crescido. Pois é relativo. É Entendes? relativo. É relativo. Não, não só é relativo o meu convite, não tinha noção do que é que eu vinha, do que é que vinha aqui fazer, mas Uhum. agora começo a Ainda perceber um bem. bocadinho melhor. Eh, eu acho que o meu convite é começarmos nós a construir as nossas próprias frases chavão. Uhum. Estás a ver? Yeah. Baseados na nossa própria experiência. Porque eu não quero contrariar esse rapaz do chat, quero lhe dar outra perspectiva, porque Claro. eu, Nelson, já tive situações diferentes, é do estilo. Em que Tu és precisaste bué ter da o ego lá em zen, cima. não, és bué da zen e meditas e tal. Não, mano, olha, eu passo-me com as minhas filhas, eu vou fora de bordo com elas, tenho que voltar atrás e pedir desculpa, outras vezes tenho que ser perentório, com a minha companheira igual, tipo, com os meus irmãos igual, com os meus pais igual. O que eu me apercebo é que, e daí ter criado também o método Move, é que a mudança é a única constante da vida. É estares constantemente a Constantemente. mudar. Se tu não conheces esse processo primeiro e não como é que ele acontece, não conheces como é que tu reages a esse próprio processo, estás quase sempre em default. Sim, 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 E há sim. situações em que se vai aplicar aquela frase chavão, há situações em que não se vai aplicar, porque tu se calhar decides, agarras e dizes, népio meu, sociedade não é para mim, vou viver para uma gruta. Sim, sim, E sim. está tudo bem, meu. Mas é Estás a ver isso. aí, metade das coisas não se aplica para ti. Claro. Entendes? Claro, Agora, se claro. estás comigo e como tu, a interagir com pessoas e tipo constantemente a ligar a pessoas, tu vais ter que ter outro mecanismo de self-defense, self-protection, de energia, atenção, não estou a Sim, 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 falar, sim, 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 sim. Não estamos a falar de andarmos defesa, aqui. artes marciais. Estamos a falar de. Yeah, não, também é importante. Claro. Eu- qualquer pessoa que me perguntar, meu filho tem 5 anos e ele tem. Agora que eles põem todos os putos em caixas, tem ADHD, não sei agora como é que se diz. Sim. Tipo, como é Sim, que sim, sim, é? eu sei. É hipertensa, Sim, Fónix. ADHD. Yeah. Bom, o puto tem cenas, estás a ver? Certo. Tipo, Hoje em olha, dia resolve isso. gostamos de rotular tudo. Não, é muito fácil. Eu Aham. digo assim: puto tem 5 anos, é rapaz, arte marcial. Deixa lá Ajudou, estar, 3 ou ajudou-me 4 anos. bastante, Deixa lá ajudou-me estar 3 ou bastante. 4 anos. Deixa lá estar. Tanto que, contra provavelmente a ideia que eu crio de terapeuta, eu acredito que numa terapia profunda, em casos muito profundos, eu começaria com treino militar. Sim, E estou a trabalhar isso. Estou a sim, trabalhar sim. uma parte com alguns jovens para que, ao mesmo tempo que fazes o trabalho de psicossomática e de psicoterapia, mas é físico. Sim, 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 Primeiro sim, é sim. físico. Gastar-lhes o corpo, dar-lhes ferramenta. Porque a dor muscular diz-te aqui: olha, aqui está-me a doer. Ok, então amanhã não vou. Não, não, amanhã vais outra vez. E isso puxa por quê? Superação. Ok. E estás ali. E estás a criar confiança no teu corpo. E se vem do corpo, passa para aqui. Porque isto, volto a dizer, é bionívoco. Não começa daqui para aqui e daqui vai para Certo, o éter. certo, certo, Não certo. volta, Não, mas né? acho incrível pegares nisso, porque, por exemplo, eu também fiz muito, alguma malta aqui já me acompanha, já sabe, mas eu também fiz muitas artes marciais, mesmo em pequenas dou-me imenso, tanto no sentido de respeito, respeitar as pessoas que, entre aspas, estão acima de mim, respeitar os meus professores, respeitar os meus mestres, respeitar os meus colegas, essencialmente respeitar o meu espaço envolvente, que, pá, foi uma coisa que me ensinou imenso. E que é uma coisa que eu sinto nos dias de hoje, pá, que os miúdos perdem isso, ou seja, os miúdos não respeitam os sítios onde estão, não respeitam que se eles vão usar aquilo para a semana, se calhar hoje convém deixar aquilo em condições para que para a semana esteja cá e esteja tudo ok. E é engraçado tu dizes isso porque eu já tive aqui numa partilha também, eu já tive situações em que, por exemplo, a minha arte marcial nós temos uma componente às vezes de luta no chão. Pá, e a luta no chão é se calhar a cena mais primal que tu podes ter, que é mesmo agarrar, a malta vai para o chão e estamos ali a ver quem é que tem mais força.
Pá, e eu ter um pai, na altura, um pai de uma aluna minha que se inscreveu nas aulas, pá, duas vezes o meu tamanho, duas vezes a minha largura, e estávamos ali os dois em luta no chão, pá, e ele já escorria água por todos os lados. E eu lembro de N vezes com ele e com outras pessoas chegar ao final a dizer assim: epá, obrigado, eu estava mesmo a precisar disto. E dar-me um abraço e dizer: Ih, fogo, tu não sabes o quão bem isto me fez. Alguns até em lágrimas a dizer: Ih, fogo, se parece que saíram, pá, coisas de cima de mim. E eu fico, Epá, ok, fixe, ainda bem. Eu sim, sei que não, porque eu passei por essa experiência, eu sei o que é tu saíres de uma aula e estares completamente rebentado e parece que estás nas nuvens, estás em paz com toda a gente. E é engraçado haver essa dualidade entre uma coisa que às vezes pode ser tão violenta, que os meus pais diziam, oh meu Deus, que estás lá, ainda levas qualquer coisa, ainda me partes os dentes, ainda qualquer coisa, mas uma coisa que é tão coisa que depois logo a seguir estás, estou bem, estou sereno, estou tranquilo, estou em é paz. facilmente. Voltamos à parte de ciência e eu vou muito à parte antropológica. Ahm, Nós tínhamos muitas situações no passado, como seres humanos, que nos punham à prova, fisicamente. A partir do momento em que reduzimos para 0,5% esse tipo de situações, essa energia não deixa de existir no corpo. Primeiro está na tua informação, ADN. Certo, certo, Então, se tu tens, tens tendência a gerar energia de raiva, ok? Que as pessoas veem como uma coisa muito má, mas dou-te exemplos de vários boxers que transformaram a raiva num catalyst, estás a ver, num catalisador. exatamente. Portanto, lá está, mais uma vez, o equilíbrio e quebrar dogmas. Um, mas é importante perceber que a maior parte dos desafios que nós encontramos, sejam de saúde, sejam emocionais, sejam mentais, estão correlacionados com este downsizing da atividade física que nós fizemos ao longo da nossa vida. Sim, Vai dizer, fala de determinadas caixas, determinados problemas ao senhor Joaquim, aqui ao lado da minha oficina, quando ele está a acabar as batatas e ele ri-se na tua cara. certo. Sim, 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 sim. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, e há bocado tu dizes uma expressão que eu até escrevi para fazer um parênteses. Os putos de hoje em dia, blá blá blá. A gente tem que se lembrar de uma coisa. Os putos de hoje em dia são filhos de alguém. Verdade. E os putos não papam palavras. Se 90, se mais de 80% é linguagem não verbal, é corpo, e a forma como tu dizes, aí tu achas que aquilo que tu dizes aos teus filhos e se fizeres indiferente, eles vão papar. Não, Volto a referir. Se mais de 80% da linguagem, de toda a comunicação é é corpo, verbal. É não verbal, desculpa. é não verbal, portanto pertence ao fazer, Uhum. não ao falar, fazer, you gotta walk your talk, brother. Sim, sim, E sim, sim. isto não é fácil. Sim. Né? Eu agarrar e dizer à minha filha, até pá, tenham lá e cuidado com as horas que utilizam o telefone. Ah, mas tu utilizas bué. Eu sei, Tal e querida, qual. não é fixe. Mas eu trabalho com o meu telefone. Isto está, e eu vou-te dizer quais são as situações em que eu pouso o meu telefone e aquelas em que eu não pouso. Estamos à mesa, não há telefones. Vamos no carro, a não ser que seja falar com o cliente ou o Google Maps, não há carros. Vamos a viagem para o norte, não há telefones. Aonde os putos utilizavam os telefones, no carro não utilizam e eu explico porquê. Porque é o momento em que nós estamos todos juntos durante X horas e podemos trocar não sei quantas ideias. Concordo, concordo. Mas isto é o meu sistema. Certo, certo, Para, para, certo. E é válido. para a minha estrutura familiar. Isto tudo para dizer o quê? Se não fizeres, é muito difícil seres exemplo. Claro, claro. Além de que, se 80% da tua linguagem da tua comunicação é corpo, estou a insistir nesta ideia, o que quer dizer que as outras pessoas que te estão a escutar percebem se tu estás a ser real ou não. Pode ser inconsciente. Mas Certo, eles certo, basta certo. olharem para aquele teu Twitch, estás a ver, para aquela. Uhum. Estás a ver? Tipo. Vou perceber E isto é bem se. engraçado, porque eu dou alguns team buildings e dou alguns exercícios para as pessoas e as pessoas, pois é, eu não tinha reparado que o Tosé fazia isto. Por isso eu trabalho com ele no mesmo departamento e não tinha. Eu, pois, porque chama-se consciência. E consciência é estar atento a. Não é cá Exato. uma cena, tal, cá amanhã canalizo a energia do universo, tá? Né, Pedro? Epá, às vezes são coisas tão práticas, terrenas, tão.
Como, espera aí, o que é estar atento? É este momento, estás a ver? Este Yeah, bocadinho de segundo que temos aqui de silêncio. Consegue, mexe. yeah. Entendes? Certo, 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 certo. Não precisa de ser uma hora em meditação, na gruta, com o mar, a bater. Népia, podes levantar da cama, sentar na casa de banho para o primeiro xixi da manhã, fazes 3 ou 5 respirações. Ah, ah. Podem ser yang ou yin, consoante aquilo que tu queres. Pá, tal, faz ali 5 flexões. Tá bom, hoje não tenho paciência, ou não tenho tempo para mais. Mas crias o teu sistema. Estás a ver? Te ligares a ti próprio. Precisam de Durante ser aquele bocado cenas. estás presente. É pá, de criar dinâmicas que te ajudem a estar mais presente, porque tu sabes que é importante. Claro. Se não for importante, caga nisso. Não, mas Não é olha, verdade. e Uma pegar pessoa. aqui numa coisa que estávamos a falar há bocado. Eu gosto muito disto e por isso é que eu sabia que isto ia ser uma conversa muito enriquecedora. Porque eu acredito muito nisto, ou seja, vamos dar-te aqui, vou-te chamar a pessoa A, eu sou a pessoa B e a pessoa que tínhamos aqui no chat, neste caso que era o Paulo, a pessoa C. Eu acho que isto é interessante nós debatermos ideias e eu digo sempre isto e tento pregar pregar esta. Não me falta a palavra agora. Pregar esta ideia, pronto. Que é, nós podemos ter todos opiniões diferentes. E a opinião, geralmente a opinião de cada um é construída com base naquilo que nós passamos cada um. E muitos de nós, muitas vezes, só sabemos uma determinada, ou melhor, só sabemos uma determinada reação a certa ação porque foi aquilo que aprendemos, foi aquilo que nos foi passado. E acho fixe nós termos, por exemplo, tu teres a opinião A, eu ter a opinião B, eu ao falar contigo vou criar aqui, se calhar vou ficar na mesma que a minha opinião A, mas já vou fazer aqui uma opinião C, porque já foi aqui, imagina, 90% do meu B com 10% do teu A, e se calhar vou falar com outra pessoa e essa pessoa diz assim: Olha, realmente está aqui mais um ponto de vista, vou acrescentar aqui mais um bocadinho e vamos fazer aqui o D, que já é tipo 70% de uma mais 10, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eu acredito muito que nós crescemos e podemos ter todas opiniões diferentes, que é ótimo, válido, perfeito, mas crescemos também a ouvir outros prismas e a tentar estar, como tu estás a dizer, estar atento, escutar, observar, ouvir e com isso dizer assim, ok, olha, efetivamente estás-me a mostrar um caminho diferente daquele que eu estou sempre habituado a caminhar, estás a ver? Então, olha, se calhar vai haver aqui um dia que em vez de ir por este caminho A, vou pelo caminho B e é válido e faz sentido. Entendes? Então eu acho que é assim que nós crescemos. É partilha, está tudo bem em termos opiniões diferentes, como eu costumo dizer, se gostássemos todos de azul, isto era uma ganda seca, né? Todo mundo era azul, era tudo muito agir, era tudo azul. E é através do facto de nós termos opiniões diferentes que há várias cores. Certo. Teu evolução ao caos. Eh, Sabemos todos que o que tu acabaste de dizer faz todo o sentido e é a situação ideal. Então eu faço uma pergunta. Porquê que por vezes, em determinados assuntos, o sujeito, eu sou o B, Uhum. eh, consegue fazê-lo e abrir-se, como por exemplo, agora se viesses tu com o Ronaldo e o Ronaldo me viesse ensinar a fazer, a marcar livres, eu chegava e provavelmente ia-me abrir e estar completamente disponível para a cena, mas se viesse o sujeito C a marcar-me livros, provavelmente eu ia dizer, "Fónix, Quem não, é? não, eu marco esta merda há não sei quantos anos, desculpa lá o português, Sim, há não sei quantos anos que marco livros, agora quem és tu para me vir dizer isto? Estou a dar só sim, duas sim, 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 sim. situações bem próximas onde tu consegues aplicar isso e escutar a outra pessoa e abrir a perspectiva, e outra em que não acontece. Isto acontece muito em quê? Casais. Ok. Dos casais é incrível. Tipo, né? Certo? Jacinta, toma lá atenção a isto. Ah, lá vens tu! A seguir vem o Zé Manel, diz aquilo, e ela de repente viu a luz. E tu, Fónix, Tal tu e qual. disseste não, sei quantos anos, Isso meu! funciona muito até com os pais. Eu dou muito esse exemplo com os pais. Os pais Pronto. nunca ouvem os filhos,
Mas quando, Relacionamento. mas Ouvi quando o vais, médico, yeah, mas quando ouve houve o um médico. médio do Instagram, já dizem, olha, este aqui no Instagram disse que para eu comer beterraba, então agora vou começar a comer beterraba. E tu dizes, aí, fogo, disse a vida toda para comer Exato. beterraba. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? É que todos nós sabemos, não é todos nós, porque isto depois é dogmático, tenho que ter cuidado com isto, porque também não é aquilo que eu acredito. Muitos de nós sabem o que têm que fazer. Sabem o que têm que fazer, sabem onde é que têm que mudar, como é que o têm que fazer, quais são os recursos que têm para fazer. Falta-lhes cojones e ovários. E isso é uma coisa prática, Sim, não é. E eu não estou a desvalorizar qualquer trabalho de qualquer psicoterapeuta, porque eu fiz psicoterapia durante vários anos, e sempre que tenho uma dúvida é para os meus colegas psicoterapeutas, porque se trabalham uma parte do que me interessa, mas não é puxar a brasa à minha sardinha ou de quem trabalha, na área. trabalho de corpo, porque um PT faz o trabalho, mas não está a tomar atenção à pessoa que tem à frente, a dar-lhe ferramentas para ela fazer a transição, não está a fazer trabalho de corpo, está a Certo. fazer trabalho de treino. Portanto, estamos a falar aqui sempre de consciência e presença, que é awareness, que Yeah. é capacidade de perceber qual é a situação que está à minha frente. Ok? E muitas das pessoas têm presente, não têm muitas vezes a coragem de assumir que isto tem que acontecer, que o movimento para a frente nesta direção tem que acontecer. Porquê? Porque nós evitamos dor. Certo? Nós passamos a vida a evitar dor. E por isso é que eu há bocado fazia a referência ao treino militar. O treino militar é aquele que te obriga a caminhar na direção da dor. Atenção que eu não estou a falar dos extremismos. Certo. Claro que sim. Nem em Sim. qualquer situação. O Certo. extremismo da meditação é não fazeres um catso na tua vida. Claro. É só à espera que o universo de repente faça cair em cima de ti o almoço. Claro. Não estou a falar de extremismos. Estou a falar é que a abertura para o conhecimento que vem do sujeito A, que vem do B, que vem do C, tem que presumir, primeiro que tudo, uma intenção e um desejo verdadeiro de se perceber. E perceber se o Bernardo tem uma coisa para dizer para mim, ou se aquilo é a história do Bernardo, ou seja, em vez de julgar o Bernardo e tentar mudar o Bernardo para o meu lado, é: ó Bernardo, pensa aí nesta cena, e depois caminhas em direção ao horizonte com explosões atrás, estás a ver? Yeah. Ó Paulo, toma lá, ó Paulo, vê lá isto. Ou então o Paulo diz: ó Nelinho, tu ouviste bem o que eu te disse, da humildade? E eu, se calhar não, peraí, deixa-me lá cogitar aqui um bocado sobre isso e tentar interiorizar e perceber. Certo. Mas o meu objetivo não é o Bernardo nem o Paulo. É Verdade, verdade. egoisticamente eu. És tu. Certo. Eu. Certo, 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 Eu é certo. que preciso de sentir, pá, que as cenas que não são bacanas em mim não estão a influenciar negativamente outras pessoas, estás a ver? Apesar de eu saber que eu não Sim, controlo isso. mas O isso outro, o outro é o outro. exige uma awareness, uma consciência muito grande já. Ou seja, tu teres a percepção de, ok, o que é que eu tenho mal em mim, ou mal, vamos usar aqui brejeiramente o termo mal, mas o que é que eu tenho que não é tão correto em mim, no meu feitio, na minha forma de estar, que possa estar a influenciar os outros. Isso às Isso, vezes, isso, isso às isso é vezes fácil quando Isso tens às vezes é filhos. aqui um equilíbrio, lá está, voltamos outra vez ao mesmo, entre o ego e a humildade, eu tenho de ser, tenho que ter, acima de tudo, se calhar, consciência, de dizer assim, ok, olha, eu já sei que tenho este padrão que eu Eu, reajo sempre da mesma eu, forma é, e pronto. Eu acho que isso às vezes eu pelo menos sinto isso, sinto que é preciso uma awareness pessoal, uma consciência pessoal para tu perceberes quando é que isso pode afetar outras pessoas. A não não ser que sei sejam se é, situações mais drásticas, como é óbvio, mas não sei se é isso que tu te referes, mas awareness, mais uma vez, que se confunde com as mindfulness e awareness. certo. Um, Awareness é um termo bonito, mas é muito simples de perceber, porque volto aqui ao método
porque de facto acaba por ser um método de move, porque acaba por ser um compêndio. Um, porque tem a ver, a awareness tem a ver com o número de repetições. Certo? Qual é aquela repetição em que tu vais dizer chega? Nessa, toda a awareness do mundo cai em cima de ti. Toda. Certo? Ou que tu dizes chega, ou que o ambiente à tua volta te obriga a dizer chega. Pode ser na repetição 370, na repetição número 2, pode ser na 1.870.000, mas a awareness é uma coisa que está sempre a bater à porta. Certo? Estás ou não estás available para essa? Porque elas continuam-se a repetir. Certo? O padrão Elas está lá. continuam-se a repetir. É tipo, está lá, tipo, Yeah. estás a ver? Não, faz todo sentido o que estás a Então é dizer. se tu queres, a questão é se tu estás com energia, disponibilidade, porque podes não estar, meu, pode ser domingo e tu dizeres estou-me a ganhar hoje para estar atento a conceitos holísticos cenas. Hoje é domingo, vou ver a bola, mamar umas jolas. Amanhã é Certo? segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, levanto-me, 6:30 da manhã, faço a meditação, escrevo um bocado e vou tomar atenção a isto. É pessoal, Bernardo. Certo, 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 certo. Esta cena de temos todos que meditar às 6 da manhã, levantar todos às 5. Eu acho que é levar o pessoal para aquela onda da carneirada, só que do lado holístico. Válido. Não temos que nada, Zeca, nós não temos que nada. Sim, sim, sim. Se for importante, nós vamos fazer. Tem é que se Exato. tornar importante. Tem é que Acho se que sim. tornar importante. Acho que sim. Acho que sim. Olha, entretanto, estou a assimilar ainda, estou a assimilar. Estou a assimilar o que me disseste. Ahm, Sorry. não, estás à vontade, é mesmo isso. É, acima de tudo, acaba por ser este um conceito, ser uma conversa entre duas pessoas. E ao mesmo tempo é eu também poder aprender e podermos partilhar aqui ideias diferentes e de certa forma, como eu te disse, se puder fazer sentido para alguém, se estiver disponível para fazer sentido para alguém, está ótimo. Ahm, Olha, tocando aqui um bocadinho nesta parte que temos falado aqui um pouco, desta parte um bocadinho mais holística, ahm, eu vi, corrijo-me se estiver a falar errado, mas vi que formaste em Reiki, correto? Correto. E em que momento é que tu sentiste, não lhe quero chamar um chamamento, mas a que momento é que sentiste que houve essa necessidade de exploração, desse mundo mais energético? Se é que houve aí algum. Eu falo disto porque, lá está, como falámos também um pouco de manhã, ahm, eu sinto que ainda é um tema um bocadinho tabu para algumas pessoas quando nós falamos da parte de energia. E vai um bocadinho de encontro com aquilo que tu estavas a falar há pouco, da banalização da palavra e da banalização dos termos que são, que são usados hoje em dia, acaba por tirar, eu sinto, não, não tira valor, mas acaba por tornar um bocadinho mais banal, acho que é a expressão certa. Um, e então eu queria que também explicasse um bocadinho de que forma é que isso, em que momento é que te fez sentido, como é que sentiste, se sentiste essa necessidade, ou se sentiste que esse autoconhecimento obrigatoriamente deve ter ali um caminho pela parte da espiritualidade, e da parte da energia. Não, pá, excelente pergunta porque acaba por encadear na forma como terminámos a conversa, a pergunta, a conversa Anterior. anterior. Ahm, Foi porque fui obrigado. Não há aqui nada transcendental. Eu vi a luz, nada. Eu fui obrigado, Zeca, porque entretanto, tudo na minha vida, há uma fase da minha vida em que tudo começa a funilar. Ah, Estranhamente, o trabalho reduz-se, tinha acabado a faculdade, pá, tinha terminado um relacionamento longo, pá, tudo se reduz na minha vida. É tipo, Sim. sim, parece de um momento para o outro, estás a A ver? chamada vela começou a ficar pequenina. É, completamente. Epá, e a única cena, porque também sou um homem de ciência, agarrei e disse: espera aí, calma, não vamos aqui agora devanear emocionalmente porque isto não te ajuda em nada. Bora lá racionalizar a cena. Para obteres resultados diferentes, tens de fazer cenas diferentes. Portanto, eu quero um resultado deste, tenho que fazer cenas diferentes.
conversas com amigas da faculdade e não sei o que mais, e devias falar com a Teresa, blá blá blá, e eu, pá, recusei aquilo no princípio, Caminhos iguais já agora. recusei no princípio, porque lá está, contra todo o meu sistema de crenças, recuso. Mas depois fui à parte racional e disse, não podes, tens que experimentar cenas. Vai lá confirmar que aquilo não é a tua cena. Nem que Pelo seja para contrário. poderes dizer que não era. Não, 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 eu ia com o objetivo de dizer que não era. Exato, exato. É É isso. informado. Eu ia dizer, pá, this is bullshit. Não, não sirvo de nada, é tudo treta. Pá, nada, mas pelo contrário. Pelo contrário, e depois tive a benção de ter dois mestres. eh, um deles ligado ao Ministério da Economia, outra ligado à Secretaria de Estado, Secretaria de Estado de outra cena, portanto, pessoas com vidas bastante terrenas Uhum. e que me orientaram na ponte em que aquilo que era a ideia pré-concebida que eu tinha de Reiki e de outras artes milenares, e porque no fundo, depois da minha investigação, fomos eu fui bater à física quântica, porque independentemente de ser o Reiki ou de ser outras coisas, qualquer explicação disto é tudo muito simples. Aquilo que compõe a nossa experiência humana tem como por base o átomo. Daí do átomo para a formação de células, blá 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 blá, blá até aos órgãos, até o universo, blá, blá. E 99% daquela porcaria é vazio. E quando digo vazio é energia. Exato. I'll say that again. 99% de tudo o que compõe esta cena onde nós experienciamos vida é energia, é vazio, é informação. Como não ligar à energia? Que vais dar atenção a 0,1%, que é a materialidade, que é o que nós fazemos. Sim, 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 sim. Que é o que nós tentamos Mas fazer. agora está, 99,9 está no teu corpo, mais do que provado. Certo. E nós andamos aqui a matar-nos uns aos outros por causa de 0,1%. Foram-se. Desculpa, mas Que tinha de burros ser. que nós somos. Que burros que nós somos. Não, faz sentido. What a freaking waste of time. É engraçado pegares nisso porque também eu acho que também é uma forma que eu agora utilizo e partilhando também o meu ponto de vista, eu era idêntico. Primeiro eu comecei com um conceito errado, porque eu dizia sempre, olha, eu dizia sempre às pessoas, eu andava num colégio religioso em pequenino e eu andava lá a dizer que a gente veio dos Australopithecus e dos Homo sapiens e a gente veio disso tudo. Portanto, esqueçam Adão e Eva e desculpem pessoas que estão ligadas à religião, mas era a minha crença na altura quando eu era pequenino. Eu dizia, pá, esqueçam Adão e Eva, a gente veio dos Homo sapiens e disso tudo. Portanto, esqueçam isso. Até que eu depois comecei, mais adolescente, barra semi-adulto, a ter aqui outra contextualização das coisas que, ok, este mundo mais holístico e energético não tem nada a ver com religião, separamos as águas. E depois tive uma situação idêntica à tua, em que eu fui, disseram-me, olha, tens de ir a esta senhora, ironicamente chamava-se Céu, que eu digo sempre isto, ironicamente ela chamava-se Céu, para quem eu mando um beijinho já agora. E que esta pessoa, esta terceira pessoa que me estava a convidar, disse: Epá, eu já ando lá há 7, 8 sessões e já vejo cores. E eu pensar para mim: isto de certeza que é ela que anda lá com os LEDs assim em cima de ti, tipo, a ligar umas lanternas. Ou papá cogumelo, numa Yeah, sessão. tipo, andam lá a pôr uns fumos quaisquer, umas cenas quaisquer. Pá, e fui na mesma onda que tu, fui lá mesmo para dizer: pá, eu vou só para vos provar que isto é uma treta. Pá, e não podia estar mais errado a partir do momento em que me sentei naquela cadeira, a partir do momento em que eu. Aliás, ela tocou ali num ponto fulcral assim que me viu, que depois um dia posso partilhar em privado. Mas ela tocou ali num ponto fulcral assim que me viu e eu disse assim: Pumba, é como se aquilo fosse assim. Estás a ver quando os vestidos estão no modelo e estão seguros só por aquele alfinete? Ela tirou aquele alfinete e caiu assim tudo. Muros, escudos, defesas, caiu tudo. Pá, e a partir daí eu comecei nesta procura também de
interna, perceber o que é que eu sou para além deste corpo físico. E vamos entrar aqui já um bocadinho, se calhar, no estranho, mas o meu pensamento era: tem de haver mais daquilo que eu sou para além deste corpo. Ou seja, porque eu comecei logo o racional a roçar o irracional, que era: porque é que a gente só consegue aceder a X% do cérebro? Porque é que nós temos aquela percepção que conhecemos certas pessoas que nunca vimos na vida? Porque é que ah, pá, o que é que eu consigo ir buscar mais desta informação daquilo que eu sou para além deste corpo físico? E lá está, se calhar hoje, já com outros conhecimentos e tudo mais, uma das formas que eu explico às pessoas mais céticas, que eu digo sempre às pessoas: eu já estive desse lado, portanto eu respeito, se não acreditas em nada, que é válido. Mas eu digo também essa cena: nós somos todos átomos, então a troca de energias que nós estudamos em fisicoquímica é quando o átomo perde os eletrões, e depois liga a outros eletrões, e daí depois nós temos os aniões e os cationes, que são átomos ligados carregados com excesso de positividade e átomos carregados com excesso de negatividade. E é claro que depois, quando há essas trocas, obviamente que vai haver trocas de energia. E então, tipo, depois como é que isto não pode estar tudo conectado ao mindset, se a tua mente e tudo isto está aqui em cima, é aquilo que controla tudo. Entendes? Pronto, queria-te só partilhar este desabafo. Não, entendo bastante bem. Gosto muito é de trazer depois as pessoas para cá. E eu acho que a melhor forma de, de explicar, que é importante para as pessoas que ainda não experienciaram, acho que a melhor forma de explicar espiritualidade é através da ciência. Tal e qual. É, é, é a minha, é aquilo que eu acredito. Ahm, Independentemente de haver experiências que nós não conseguimos explicar em termos de palavras. Sim, arranjar uma explicação lógica para. Ou então, cientificamente, ainda não conseguimos explicar aquilo, porque está tudo interligado, é Uhum, impossível não poder ser explicado. Na minha ótica, naquilo que eu defendo. perfeito. Anyways, nós podemos ainda não ter chegado aí. Coisas muito simples, como as pessoas falam de auras e falam de reiki, Certo. se já falámos isto é um corpo, né? Uhum, Eletromagnético, químico, cenas, isto é das melhores, das máquinas mais incríveis que o universo pôs, pelo menos neste planeta. Vamos falar dos restantes. Esta é das máquinas mais incríveis. Isto, quando estudado diariamente e movido com consciência, eu começo a ganhar uma certa reverência por isto. E é daí que começa a vir mais facilmente o cuidado com o corpo. Porque começas a perceber a bênção que é teres isto. tal e Ok? qual. Mas não perdendo, se isto é toda uma máquina eletroquímica ou cenas, mas vamos falar de parte energética, Uhum, que tem uma determinada frequência e que irradia, ok? Há determinados seres nesta Terra que têm capacidades diferentes das nossas. Os cães sentem tal e qual. determinados cheiros, batidas cardíacas, mas há seres humanos que também têm desenvolvidos hum, umas capacidades diferentes das outras, não é? Por exemplo, pessoas que me são próximas e que estranharam durante anos olharem para pessoas e verem cores e dizerem: Fónix, o sol estava a bater feio hoje. E depois, ambientes em que não havia sol nenhum, vinham cores à volta das pessoas e diziam: Fónix, porque o espectro de cor é uma alteração de vibração. Todos nós sabemos, né? Vai do negro para o branco. Certo. À medida que a vibração vai aumentando, as cores vão se tornando mais claras. Ok. Sim, 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 É sim, isto sim. que estás a ver? Estou-te a Tipo, acompanhar, estou-te a acompanhar, sim. vão acompanhar. Portanto, se eu estiver a emanar determinado tipo de energia, não é? Que A às vezes tem a partida, ver com a yeah. forma como eu penso, por sua vez, eu dou um significado que, por sua vez, cria uma emoção, e a emoção é o quê? Emotion. Energy in motion. It has to move. If Exatamente. it doesn't move, não está a fazer o seu propósito. Uhum. Estás a ver? Tipo, Yeah, a yeah, yeah, yeah. correlação Não, estou.
que esta cena tem, man. Tipo, e andamos a perder aqui tempo, sei lá, a discutir se o outro comeu a outro no Big Brother ou não, ou se fez isso. Pá, não tenho Válido, nada contra, válido, juro-te, sim, 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 sim. válido. Mas existe tanta cena mágica, estás a ver? Tipo, para trazer de volta, não é descobrir. Sim, Para sim, sim, trazer de sim, sim, sim. volta. Porque está tudo Exato. encoberto numa camada de bolos. Vamos deixar assim Queres que cerejas? acho que ficou incrível. Não, obrigado. Queres cerejas? Maltinha, aproveitar só de tirar aqui. Eu acho que a malta está a curtir tanto que está só mesmo. Tem aqui malta a dizer que a conversa está incrível. As coisas que o ser humano é capaz de fazer é-nos completamente desconhecido ainda e de insane, exatamente. É aquilo que eu costumo dizer, pá. Imagina, eu às vezes gosto. Eu sou um bocadinho sonhador. Um bocadinho não, eu gosto de pensar que sou muito sonhador. E orgulho-me disso. Eu acho que também os sonhos é um pouco aquilo que nos move. Ahm, mas eu sou muito sonhador e às vezes ponho-me a pensar para mim e penso o que é que o ser humano seria capaz, realmente fosse capaz de usar 100% do seu cérebro, visto que nós usamos cerca de 20 e poucos por cento, né? Se não estou em erro. Ao que é que não percebi. Eu acho que não tínhamos forma física. Exatamente, exatamente. Eu acho. Eu estou a dizer isto Sim, sim, assim, sim, sim, sim. off, Sim, o que é que off. nós conseguiríamos, Eu acho que chegar? tínhamos basado já. Eu acho que tínhamos basado. Tínhamos basado. Então, se tu, Eu- Fónix, agora repara, tivemos a dois a falar e dissemos: tipo, 99,9% disto é energia e o 0,1% é matéria. E nós estamos bué focados na matéria. E mesmo assim, olha o que é que nós desenvolvemos. Sim, 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 sim. 100%. Não, 100% éramos deuses, na falta de melhor palavra. Certo. E eu às vezes ponho-me a pensar no sentido, imagina, eu há uma fábula, acho que é uma fábula que se pode chamar, uma pequena história que eu vi uma vez, ahm, de um estudo que fizeram com uma pulga que saltava, vamos supor agora só para caso de explicação, que a pulga saltava 1 metro. E puseram a pulga dentro de um frasco. E puseram-lhe uma tampa. E a pulga começou a saltar. E cada vez que saltava, batia no frasco. E ela só saltava até ali. Ao fim de não sei quanto tempo dela a saltar dentro do frasco, tiraram-lhe o frasco e puseram a pulga cá fora. E então ela passou a saltar de 1 metro, passou a saltar os 20 centímetros. Ok? E eles conseguiram testar que depois na reprodução dessa mesma pulga, ou seja, as partes geracionais que vêm a seguir, já vinham com o pensamento de só saltam até 20 centímetros sem nunca ter sido postas no Informação. frasco. Informação. Aí Pronto. vou ter que, pronto. Vinham com informação, porque estamos a Informação, falar de alguém, exatamente. Sim, 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 estamos a sim, sim. falar com células. Pronto. E lá está. Eu penso, então, até que ponto é que estes 20% que nós usamos não é nada mais, nada menos do que, ao longo dos anos, todos estes frascos onde nós fomos, todos estes tetos, todas estas tampas que nos foram colocando, para a gente chegar, não sei, Cuidado, estou apenas cuidado, a cuidado com essa. divagar. Não, não, não. Eu acho que nós todos temos que ter cuidado com essa expressão bem em voga de a tampa que nos foi colocada, as prisões que nos colocam. Não, é que Estamos acaba a por passar, ser aquilo que nós também aceitamos. não só aceitamos, muitas vezes somos nós que as colocamos, querido. Válido, 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 válido. Sim, Hoje em sim, dia, a sim, maior sim. parte de nós não tem pistolas apontadas para fazer algum tipo de ação. Antigamente Certo? tínhamos bués, Sim, 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 né? sim. Então, aí sim, o ambiente era desafiante, e mesmo assim tinhas figuras que hoje em dia admiras, né? Os Gandhis, os Nelson Mandelas, eh, fizeram os Budas, Jesus Cristo, Certo, todos certo, aqueles que certo. fizeram superação da sua história e que nós usamos como referência. O ambiente hoje em dia está way, não sei quantas X's vezes mais fácil do que no contexto daqueles 10. Mas mesmo assim, historicamente, nós chegámos a um marco histórico com a última geração dos meus filhos, em que pela primeira vez na história, cognitivamente, uma geração não é superior à anterior. Não sabia. Cognitivamente não são superiores à anterior.
sim. cognitivamente, fisicamente, e a responsabilidade é deles. Não? É nossa. Certo? É nossa. O AI, que é uma cena, uma ferramenta estupidamente importante em vários pontos da nossa vida, sabes porque é que ela vai vencer? Sabes porque é que é inevitável ela vencer? Hum. Pelo facilitismo. Sim, 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 Porque sim. nós corremos atrás do facilitismo. Exatamente. E quando corres atrás do facilitismo, estás a fugir da dor. Sim, a malta pretende ficar sempre na zona de conforto. Ah, Não, não, não. A malta está a fazer o contrário, mano. Eles estão a reduzir a zona de conforto para ficarem fechados aqui. certo? Certo? Certo, Estás a certo, ver? certo. É Aqui, quase. tipo, e depois aqui já não sais. Aqui Verdade, não há verdade, espaço. verdade, verdade, verdade. Preciso ter cuidado com isto, mano. Sim, sim. Como sociedade, mas a sociedade, atenção, a sociedade começa em ti e em mim. Eu quando digo bué, Sim, nós cuidado com todos. isto, não é com os outros. E é isso que eu estava a tentar dizer. Cuidado com a responsabilização que passamos para os outros, porque isso retira-nos a possibilidade de nos superarmos. Quando a Certo. culpa é do outro, do governo, ou do gajo do Chega, quando a responsabilidade é do outro, tu não tens qualquer. Estás a entregar de mãos dadas a possibilidade de fazeres mudança. Verdade. Verdade, 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 verdade. Cuidadinho com essas cenas, ah? Verdade, verdade, verdade. Verdade. Estou a assimilar. Verdade, verdade. Ok. Não, e faz sentido, faz sentido. Ou seja, claro que se calhar é usado de forma errada a generalização do é os outros e quando na realidade acabamos por ser nós mesmos, né? Se Não, nós não, muitas. atenção, eu com isto não quero ser dogmático. Não, não colocar de parte que há pessoas que têm condições de ambiente extremamente desafiantes. Não, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Atenção, isto não é tipo. Eu sou uma pessoa privilegiada. O Certo? que não quer dizer que eu não tenha desafios. Vale. O Uhum. Elon Musk tornou-se o primeiro trilionário da história e é uma pessoa que tem muitos desafios. Né? É Certo. Asperger, está Sim, sempre. sim, 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 sim. Né? Portanto, os desafios são inerentes a qualquer tipo de condição. Ok? Vale. Porque é assim que tu evolues. É a partir de, presumimos nós, tivemos hoje a conversar, que é através do desafio que nós evoluímos. Agora repara o que acabei de dizer. Se é pelos desafios que nós evoluímos e nós estamos a reduzir todos os desafios para tornar Sim. isto tudo mais fácil, Estamos a, a onde é que des- nós estamos a evoluir? estamos a tirar todos os obstáculos. Tal e qual. Não movemos. É isso. Não movemos. Tal e qual. Evoluir é mover, evoluir é mover, bora, não deu aqui, tá, estás a ver, tipo, esta cena de carros e o caralho, eu não percebo nada desta merda, em bom português. Ah, mas a pica que me dá é como comecei a jogar ténis há 3 anos. A pica que aquela cena me dá para eu conseguir evoluir, e depois isso é como eu percebi, a mesma história de agora ter que desmontar mudar a cabeça da junta de um carro antigo que eu comprei. Achas que eu sei mudar a cabeça da junta Não, de um mas é o desafio. Nissan? Borro-me de medo. Claro que me borro de medo. Tenho ali 300 ou 400 paus enterrados. Ponho. Mas vou lá. Claro que vou. Vai dar raia. De certeza que vai dar raia. Mas depois as pessoas que estão à minha volta provavelmente que me vão ajudar a sair do filme. Ok, sim. Mas é o que eu costumo dizer, pegando nessa última frase que disseste, às vezes não, há que ir mesmo sabendo que vai dar errado ou que há uma grande probabilidade de dar errado e não ter medo de errar. É ir mesmo com Mas isso é a, um co- dogma. com a consciência de que, ou seja, eu partilhei isto e acho que até foi num dos últimos podcasts, eu partilhei esta ideia que eu tenho estado aqui a construir na minha cabeça, que é errar não tem de ser algo negativo. Porque tu a errar também aprendes. Portanto, se tu, até certo ponto, se tu consegues tirar a positividade de algo que é o não teres acertado, entendes o que eu quero Para o dizer? teu Imagina, cérebro, para o teu cérebro é indiferente. O teu cérebro não qualifica, nem distingue. O teu cérebro recebe informação. exato, Ok?
O cérebro, ele não diz que isto é bom, isto é mau. O que diz é o que é bom e mau, é o significado que tu lhe dás. E o Exatamente. significado que tu lhe dás é uma emoção, um sentimento associado. E isto normalmente tem a ver com a tua experiência. Ou seja, mão no forno quente, dor. Portanto, próxima vez que lá vou pôr a mão, eu vou lembrar. Lembrar tem a ver com o que já me aconteceu no passado. Certo? Ok? Portanto, aqui é que te dá a sensação do bem e do mal. Para o cérebro, ele é um erro. Não é bom nem é mau, é um erro. Exato, é isso. Mas depois Para muitas tu, vezes conotamos ali o lado negativo, ou mas seja, é, o que eu quero erraste. chegar. Mas é aí que eu quero chegar. Tem a ver com experiências passadas, não só, e tem a ver com o que o ambiente externo promove. Por isso é que é bom, é importante Claro, tu perceberes exatamente como é que tu te vais comportar primeiro que tudo, contigo, e depois porque isso pode ter impacto nos outros. Mas esse segundo lado, pá, honestamente, chamem-me o que quiserem, eu acho que é menos preocupante. É mais preocupante primeiro que tudo definir os grounds deste. certo? Pá, há muita coisa feita em preocupação do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar, metade, se calhar metade da cura das doenças todas do mundo estão num papel fechado porque ele pensou, o outro depois vai dizer que eu sou maluco. Verdade, 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 verdade. Portanto, eu acho que, primeiro isto, chamem-me egoísta, chamem-me o que quiserem, isto, aqui, Concordo, tudo, aqui à volta, este metrinho quadrado, concordo. né? Dancinha do quadradinho, aqui, tal. Depois sim, agora bora lá para fora, interagir. Agora tenho noção de quais são os limites, quais são os fundamentos e os pilares desta casa que eu construí, como é que o meu teto funciona, ok? Como é que eu abro portas e janelas aqui em casa, estás a ver? Tal, qual é a cor, qual é a comunicação que eu quero passar para fora. Porquê? Porque quando eu volto aqui, eu estou seguro. Está tudo grounded, está tudo estável, eu posso ir e voltar na boa porque a casa não treme. Certo. E quando vais lá fora é que fazes os ajustes para perceber o que é que precisas de ajustar, Interages. certo? Porque a primeira capacidade que qualquer animal tem, e nós pertencemos ao reino Certo. animal, é a adaptabilidade. Isto é natural em nós. Tu não tens que fazer um esforço para te adaptar. Isto é natural em ti. Entendes o que eu quero Sim, dizer? sim, Só sim, que, sim, 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 sim. só que isso presume o quê? Presume que tu estás com frequência com isto ativo, a bombar. Que é para quando tu precisares de ir buscar o superpoder, está disponível. Yeah. Está disponível. Certo. Certo. You gotta keep moving, bro. Por isso é É que eu isso. insisto nesta história de movimento, porque o movimento pode parecer às pessoas, a primeira ideia, porque começámos a falar de dança, é importante só aqui destrinçar. Para mim, a dança só aparece depois do movimento consciente. Ok? Sim. Primeiro é movimento, depois eu adiciono-lhe o fator externo, que é a música, e isto é o que eu Sim. defendo no método Move, vale o que Certo, vale. certo, 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 certo. Atenção, movimento de base, primeiro movimento de todos, é o primeiro de todos, ok? Consciente e utilização. Depois, expande-se, contrai, expande, contrai, e depois eu adiciono música, que é o fator externo, que é o ambiente externo, e essa música vai interagir com o meu interno, com o meu movimento consciente. É aqui Uhum. que eu estou a fazer crescer os meus moves. É aqui, Ok. por isso é que tu estavas a dizer, eu não sei qual é o estilo do Nelson. Claro que não sabes. O estilo do Exato. Nelson é híbrido, é o Nelson. É isso. Eu acho que lá está. Eu acho que foi isso que também me ajudou a moldar inconscientemente aquilo que também acabou por ser o meu estilo, que também não era estilo nenhum. Que era uma espécie do R&B, que tinha coisas de R&B, que tinha coisas disto, Não tinha coisas interessa o que daquilo, é, Zé. mas Ninguém é a pode tua ter cena, afro, cenas, tal e hip qual. hop, ou whatever.
vai Porque buscar a resistência. eu sempre tive também essa ideia que é, pá, eu acho que a dança não deve ser. Como é que eu expresso isto? Da melhor forma a poder. Para aquilo que a sociedade pretende receber da dança, é bom ela ser categorizada. Para aquilo que nós pretendemos receber da dança e pretendemos, se calhar, transmitir com a dança deve ser o mais inclusiva possível e deve ser um mix de várias coisas porque, ou seja, quando eu digo de sociedade é no sentido, pá, para haver espetáculos, para haver atuações, para haver júris de espetáculos de dança e tudo mais, tem de haver ali, tem de se tentar criar ali um critério, uma avaliação, uma categorização de qualquer coisa. Pronto. Como bailarino, como alguém que quer expressar alguma coisa, como alguém que quer expressar aquilo que está cá dentro, cá para fora, e ambiciona que isso que trouxe cá para fora também faça sentido e também ressoe nos seus alunos, ah, não tem de ser categorizado. Ou seja, imagina, eu não tenho de passar só o Bernardo Bom. Eu posso também passar o Bernardo quando está triste, eu posso também misturar aqui um bocadinho do Bernardo quando está crazy, eu posso também misturar. Entendes? Ou seja, aquilo que eu vou pôr cá para fora pode ser um mix de várias coisas e lá está, daí não ter de ser categorizado. Eu não tenho de ter um estilo R&B, eu posso ter o meu estilo, tu podes ter o teu. Fiz-me entender? Diz? Podes fazer o que tu quiseres. Exatamente, tal e qual. Agora, sabendo que um dos princípios de física é eu não planto couves e vou ter batatas. Perfeito. É um princípio Tal e qual, tal e qual. básico. Continua a existir nessa história, não há caminhamas. Eu, Nelson, é lógico que venho de uma perspectiva de trabalho e tive dúvidas, não sei o quê, e trabalho como coreógrafo, e já disse que faço team buildings e coreógrafo alguns trabalhos para marcas e faço todo esse trabalho. E aqui expresso-me artisticamente. Houve uma altura da minha vida em que eu achava que tinha que escolher entre um e outro. Yeah. Depois de tempo ali a bater, a bater, a bater, a bater, percebi, mas tu és a mesma pessoa, sai de tudo de ti. Exato. Mas foi preciso tempo, foi preciso, né? Tu podes expressar este lado, porque isto vai, esta mensagem vai para um determinado público que está atento a espetáculos. Esta vai para um determinado público, no qual tu tens acesso através dos team buildings. Este vai ter determinado público, no qual tu tens acesso durante performances para marcas. Sim, 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 sim. Mas a essência está a sair de mim. Porque é que eu tenho que estratificar? Eu não tenho que estratificar. Eu tenho que, como tu disseste, há bocado referiste, adaptar só ao contexto em que eu estou. Porquê? Eu estou a adaptar não porque eu quero vender mais. Vender é importante na perspectiva que isto é o meu trabalho. Mas eu quero que as pessoas entendam o que eu lhes estou a dizer. Entendam. Não concordem. Exatamente. Entendam. E para elas entenderem, eu tenho que o expressar o melhor possível. E para expressar o melhor possível, quando falamos de dança, não há volta a dar. Tens que lhe dar técnica. Não pode ser só, isto, né? De movimento, é emocional, vem de um pensamento. Vem. Estás a ir à essência. Mas depois é a repetição e a constante avaliação da repetição que te faz chegar a epifanias, Certo. né? A awareness de que o do Bernardo, quando o Bernardo faz a wave, o braço dele sai assim, deixa-me lá experimentar. Ai, mas o meu não sai, mas fez uma cena que eu curti, bué. É isso, é isso. E quem fala aqui da dança, atenção, quem fala aqui da dança fala para tudo, porque isto Eu aplica-se a trabalho, tudo. trabalho com futebolistas, estou a trabalhar com um futebolista que quer melhorar a qualidade de movimento dele, até é um futebolista relativamente conhecido, não interessa o nome, que quer mudar a qualidade de movimento dele e ele veio trabalhar dança. E eu disse-lhe, vamos a movimento consciente, ao mesmo tempo vamos trabalhar dança. E aplicámos especificamente a um futebolista. Porque ele percebe que o sistema biomecânico the freaking same. Tal e qual. Mas agora repara, agora repara o mindset que tem de estar disponível um futebolista internacional, estás a ver, para fazer aquele downsizing do poleiro, Falámos há como eu pouco.
falácia da humildade e do ego, estás a ver? E descer aqui e dizer Népia, é o Nelinho ali de Martins que me vai dar aqui uma perspectiva de como é que eu faço transferência. E não é simples, em uma ou duas sessões é fácil eu perceber logo, porque o sistema biomecânico é o mesmo. Claro, claro. Olha, passando aqui um bocadinho a outro tópico e saltando já aqui algumas perguntas daquilo que eu tinha preparado, porque entretanto a conversa é incrível, eu já sabia que não ia ser preciso muito este guião. Ahm, Falando assim um bocadinho já agora no presente, arrependes-te de alguma coisa neste teu processo, assim de forma simples? Sim, eu seria a pessoa a dizer não, não me arrependo de nada, porque a vida foi o que foi, aprendi bué. Não, há bué de cenas que eu podia ter, pá, não perdido muito tempo. Uma delas foi esta consistência em comparar-me. Porque, porque apesar de eu tomar ações na direção de me manter fiel a mim próprio e ao que estava a sentir, mentalmente, muita luta. Muita luta. Muito second guessing. De tomar decisões e depois ficar aqui a remoê-los na cabeça. Ou seja, na prática, o que me leva a manter-me fiel a mim próprio é o meu corpo. Porque a minha cabeça está constantemente num loop mental de dúvida Claro. estás a ver? Uhum. Portanto, arrependo-me do quê? Se calhar não ter ligado isto há mais tempo. Não ter ligado isto há mais tempo, ou, não ter tomado mais atenção ao corpo e à importância que teve e como, de uma forma quase prática, me salvou a vida. Hum, Pá, assim, off the record, hum, É isso. seria a comparação, talvez, onde eu Boa, perdi mais tempo. boa. E se pudesses voltar atrás, mudarias alguma coisa? Acho que já me disseste que sim, né? Se calhar não mudarias, mas. Não, não, mudar não mudava. O tempo que demorei nas coisas, sim. Ok. Mas mudar aí já obriga a eu ter tido outra experiência. Provavelmente estaria aqui a mencionar outra coisa que não a E outros comparação. outcomes, provavelmente também, não é? Yeah, 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 yeah. Yeah. Ahm, Olha, gostava que deixasses um conselho, para sermos sucintos, gostava que deixasses um conselho para alguém que quisesse de alguma forma seguir o mundo da dança e quisesse fazer da dança uma profissão, visto que é aqui um dos nossos tópicos. Fazer da dança profissão. Ora, e quando estamos a falar de fazer da dança profissão, vou ser mauzinho e vou estratificar a uma determinada idade. Atenção que eu comecei a dançar quando tinha 20 anos, com zero. Mas como aos 26 eu tinha mais de 3.000 horas de ensaio em cima. Portanto, independentemente do que fores fazer, tentas lembrar-te. A dança é das poucas atividades que liga todo o sistema e mais algum. Não se esqueçam que nós, no princípio, quando nem sequer falávamos, a forma como nós nos correlacionávamos com a natureza e agradecíamos era com tambores e pés no chão. Tal e qual. Portanto, há algo de sagrado aqui. Dança, É uma arte. eu não quero. Pá, eu acho que transcende isso. Sim, sim, Eu sim, acho que é sim, um. sim. Isto, já baseado um bocado nas experiências que tenho, e já tive algumas experiências fora de corpo a dançar e sem drogas. Pá, há aqui qualquer coisa que me dá. Pronto, aí já não consigo explicar, aí já não consigo ir à ciência, por falta de conhecimento, provavelmente. Claro, claro, claro. Atenção. Portanto, a dança goza de um aspecto fora do normal. O que quer dizer com isto o quê? Que o nível de entrega e de trabalho que terás que ter é mental, emocional, extremamente físico. Que ainda há malta que acha que a dança não é física. Pronto, mas pronto, cada um, Mas cada vale o que um, vale, cada vale um. o que vale.
cada um sabe de si, Fónix. Exatamente. Se calhar, sei lá, se for a dança dos olhinhos, mesmo isso cansa, se calhar, provavelmente. Ahm, o único, pá, não há um conselho na prática, porque eu não sou um exemplo, que eu disse que tive uma educação formal e comecei a dançar aos 20 anos e por acidente. E hoje em dia, 27 anos depois, orienta grande parte da minha vida. Portanto, como em todas as outras profissões, com a única ressalva, todas as profissões, que é entrega total. Com uma única ressalva, a dança não é igual às outras atividades. Não vale a pena tapar-lhe só com a peneira. Dança tem ali um campo que as pessoas falam de espiritual ou conexão com o divino ou com o whatever, chama-lhe o que quiserem. Eu não acredito em bruxas, mas que já há. Gostei, 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 gostei. Ahm, olha, e se pudesses falar com o teu eu quando eras pequenino, o teu eu, a tua criança interior, o teu eu pequeno, e lhe pudesses dizer qualquer coisa assim breve, o que é que lhe dirias? Se É, pu- eu não é se pudesse. Eu estou num processo terapêutico de hipnoterapia em que estou a trabalhar esse lado. Boa. Yeah. E que está a ser assim durinho. Um, mas posso partilhar convosco basicamente o que tenho vindo a dizer, como um dos exercícios que tenho de dizer matinalmente é: estamos bem, estamos seguros. Estamos bem, estamos seguros. It's all fine. It's all fine. Boa. Obrigado pela partilha. Ahm, pá, 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 pá. Tenho aqui ainda saltar aqui uma ou outra porque já entre aspas, já contextualizámos aqui um pouco algumas destas perguntas. Ahm, qual dirias ser o teu maior sonho? Qual é que eu. Desculpa? Qual o teu maior sonho neste momento? Se é que tens algum, que eu quero acreditar que sim, porque como eu disse, sou um É sonhador. pá, tenho, mas eles são bué vou partilhar na mesma, mas eles são bué banais e bué Não tem de ser básicos. banais. Bué básicos. Os meus sonhos é uma cena bem engraçada, porque eu fiz as pazes com os meus sonhos. Ahm, Se os atingir, está-se bem. Se não os atingir, também está-se bem, porque quer dizer que outras coisas bacanas vão acontecer. Mas são muito básicos. Sei lá, viajar com as minhas miúdas, pá, é daquelas cenas que estamos bué focados. A Rita trabalha no ramo imobiliário e queremos desenvolver projetos dentro do ramo imobiliário. Ela trabalha como agente imobiliário, mas queremos fazer investimentos para receber pessoas, Airbnbs e coisas similares. Um, a minha oficina gostava de ter a oficina toda equipada, quer ter a oficina toda equipada para poder dedicar 1 ou 2 dias por semana a aprender a restaurar automóveis, motas, móveis. Mas clássicos. Que eu já percebi que tens aí um gosto por clássicos. Não, é um gosto, mas é um fait divers, porque este não é meu, é do meu Ok. sócio. E foi uma herança, porque o meu está ali à frente, debaixo dos escombros, porque vai ser todo desmanchado, porque tem podres por todo lado. E vou aprender a soldar, para soldar aquilo, pronto. Vai ser um filme meia-noite, mas graças a Deus Processo de vou ter. crescimento. Epá, não, tenho parte de julho e o mês de agosto vai ser dedicado a isto. Depois vamos viajar, pronto, que é um dos nossos sonhos. Oh. Mas são sonhos, coisas muito terrenas, muito. E válido. E é válido. E tem tanto hum, valor como qualquer outro sonho. Na sei lá, realidade, o que é um sonho? Na realidade, o que é um sonho? Apenas um objetivo, se calhar, que nós queremos alcançar. são experiências. Exato. Isto é isto para dizer o quê? Porque é que eles são tão banais? Porque eu pelo menos eu, Nelson, cheguei à conclusão, muito, muito baseado. Isto foi muito difícil, porque eu tive uma infância, e os meus pais tiveram um upbringing difícil em Portugal, né? Um, Africanos, fora de terra natal, Certo. em abril de 74, estás a ver, construir toda uma vida, foi extremamente difícil e eu recebi muito dessa dificuldade em informação e assimilei-a. Então a materialidade sempre foi extremamente importante para mim. Mas uma luta, né? Do ganha-gasta, do ganha-gasta, ganha-gasta.
E só há pouco tempo é que aqui, pois Começámos a anos e anos desconstruir. a trabalhar isto, é que, e muito de volta deste conceito dos 0,1% é material e 99,9% É é energia. energia, apercebi-me que o que interessa no meio disto tudo são as experiências. Não, Tal qual. não se enganem, é preciso guita para as experiências. Claro. Não se engane. Não há aqui está banho da cobra e. Não, é preciso guita. E da boa. Tipo, né? Só este sonho aqui são uns 200 mil euros Uhum. daqui da oficina. Só o sonho. Portanto, é preciso. Mas não, aprendi que não é isso que eu devo perseguir. O que eu devo perseguir é a experiência e o entusiasmo da experiência. Estás a ver? A Guita caminhada. depois. A guita vai aparecer. Claro. É o caminho, não a meta. Sim, pá, Depende do sonho, como é óbvio, claro. Mas. não, agora repara. Isto, eu acho que é bom partilharmos aqui umas ideias e quebrarmos aqui alguns dogmas, pelo menos para mim também eram dogmas e deixaram de ser. É o caminho, não é a meta. Há bocado ia para fazer umas curvas, ter com um amigo meu, e fui de moto. Pá, vinha um bocado rápido, porque eu não, só conduzo motas de pista. eh, Pronto, não interessa, vinha rápido, ia fazer Certo. umas coisas fora do normal. E curiosamente tive uma epifania, 210, que eu não gosto de retas. Eu não gosto de retas. O que me dá tusa na vida são as curvas. Ou seja, como é que eu percebi isto? Eu vinha a abrir as curvas todas, tentar raspar pezeiras e tal, cenas malucas, mesmo à puto, estás a ver? E assim, como aparecia uma reta, eu desacelerava, eu largava punho. Certo. Assim que via a primeira curva, uma abaixo, Porque se calhar a curva começa a representar a adversidade e tudo mais, e a reta é monotonia. É isso, não é? Claro. Faz todo sentido. estás a perceber a Faz cena ou todo não? sentido, faz todo sentido. Pronto, o que eu quero dizer com esta cena é que está tudo ligado. O facto de eu querer meter as mãos dentro de sacar válvulas e pistões aqui deste carro não é tão menos importante e não tão menos meditativo do que me sentar naquela sanita às 6h05 da manhã depois de levantar e fazer três básticas. Certo. Não é menos. Não? Tudo converge. Claro. Porquê? Porque é uma paixão, é um interesse. Se me suscita, né? É porque é importante. Se é importante, vai lá ver o que é. Vai Exato. lá cutucar. Vai lá cutucar a cena, estás a Arrisca. ver? Yeah. Olha, e se pudesses mudar uma coisa no mundo e que seria garantido que iria acontecer, o que mudarias? Se fosse Inevitavelmente, garantido que aconteceria. A ver? inevitavelmente o que acabei de dizer. Cada um se tornar a melhor versão de si próprio. Não, não havia aqui necessidade de coletivos e de todos fazermos juntos greves. Cada Se um. cada um tivesse no seu quadrado a tomar conta da sua própria vidinha, a ser a melhor versão de si próprio, não é ser um santo. A melhor versão É de si próprio. estar constantemente focado em ser a melhor versão de si próprio, duvido que o mundo tivesse como está. Aposto os meus tomates que não estaria. Uhum. Olha, se esta fosse a nossa última conversa, um bocadinho fatalista, mas se esta fosse a nossa última conversa, o que gostavas que eu nunca esquecesse sobre ti? Empatia. Empatia. Que eu sou tu, tu sou eu não. Pá, uma coisa é ler livros e lamber livros, estás a ver, que não faltam para aí. E hoje em dia quase que o pessoal lambe dicas do Instagram mas que tudo o que eu te disse eu vivi e que me sai da pele. É, pá, é um processo empático e que eu entendo-te, eu vejo-te, estás a ver? Tipo, sempre que alguém que tivesse falado comigo não tivesse sentido este bacana não está aqui, não está a dar tanga, não, este bacana está-me a ouvir, trocou uma palavra comigo ou então disse-me honestamente, pá, hoje não tenho energia, mano, hoje é só para mim o dia, estás a ver? Tipo, realness. Por último, como gostavas de ser lembrado?
da mesma forma. Exatamente o mesmo, né? Uma pessoa empática. Um gajo real, mano. Um gajo pá, que tenta não ter bullshit. Aí é um trabalho que eu faço em mim com muita entrega. Tentar não dar uma ideia errada daquilo que eu penso, sou e faço tentando agradar a outros. Porque, porque não é fácil. Everybody wants to fit in. Exato. Está feito. Obrigado, meu caro. Fónix, volto sempre. Espetacular. Olha, eu costumo terminar sempre aqui com uma pequena partilha. Eu gosto de vez em quando de ir juntando aqui algumas quotes que me fazem sentido. Um, e agora, por alguma razão, nem a estou a encontrar aqui, mas eu decorei-a e, pá, e às vezes há frases que nós conectamos a certas pessoas e fez muito sentido partilhar esta última frase contigo, que acho que é a força hum, não é nós queremos usar uma máscara e queremos passar uma máscara, mas sim a coragem de sermos nós mesmos sem ela. E eu acho que isto me ressoou muito contigo e queria te dar esta última frase como um obrigado. Obrigado pela partilha, obrigado pelo carinho, obrigado Não, por pá, pá, tudo o que acrescentaste, porque eu acho que é mesmo isto. Eu acho que pá, pode ser a minha visão, mas eu acredito que a partilha de cada um, hum, lá está, como tu disseste, quando estamos presentes, quando estamos cientes, e mesmo esta conversa hoje ajudou-me a estar aqui presente, aí agradeço também por isso. Mas que acima de tudo, esta partilha de experiências, eu sinto que sempre que de alguma forma nos dá uma perspectiva diferente, dá-nos um prisma diferente e é sempre algo que acrescenta. Portanto, eu sou-te grato por isso, sou-te grato pela partilha. Ahm, Espero que sejam até já, porque já ficámos assim uns tempos sem dizer nada um ao outro, mas saberes que deixaste um impacto significativo na minha vida com as tuas palavras e com os teus gestos que tiveste na altura. Pá, e pronto, fez-me todo o sentido, mais uma vez. Ahm, e acredites ou não, lá está, tipo, toda esta visão que eu tinha de ti, se calhar este Nelson que eu encontrei na altura, que era o Nelson que se estava a encontrar ele mesmo, marcou, se calhar pela empatia que tu tiveste comigo, se calhar na altura, como eu era miúdo, sentiste que eu também estava ali um bocado desnorteado e se calhar também me quiseste dar uma ajuda. Pá, e então olha, tenho tudo para te dizer um obrigado e enviar todo o carinho do mundo e obrigado mais uma vez. Também estou a trabalhar no meu lado de partilha de coisas boas, portanto, eu acho que sim. Isto no estamos sempre, contexto meu. da nossa conversa de manhã. Nessa conversa, ya. Pá, Olha, para quem quiser, isto é o resto da vida. Para quem quiser, exatamente. isto Olha, só assim muito rápido antes da gente terminar, partilha só as tuas redes, o teu arroba, só para a malta que esteve aqui também queira depois acompanhar e malta que vai ouvir depois à posterior. para já tem só o Insta, que é o Move com Nelson. Tem o YouTube, que também é o Nelson Lucky Lucas, que são as plataformas que eu estou a trabalhar. Boa. 3 filhos, não vou trabalhar mais nenhuma, esqueçam isto. Eh, e pronto, não é muito difícil encontrarem-me, portanto, se tiverem mesmo com vontade e eu puder ser útil de alguma Exatamente. forma, disponham. Eu também irei fazer o favor de partilhar, só que como isto depois sairá noutras plataformas é sempre mais fácil ficar o registro. Meu caro, um grande beijinho, um grande abraço. Obrigado por esta partilha de coração. Obrigado eu pelo convite. Vou, vou desligar, depois qualquer coisa já volto a ligar para falarmos mais um bocadinho se quiseres. Está bem? Combinados. Até já, meu lindo. Até já. Até já. E é isto, maltinha. Olha, eu adorei. Eu estou mesmo. Pá, isto para mim fez muita falta. Não sei se para vocês também. Já percebi que gostaste, Nelson. Eu disse logo que tu ias gostar muito já vi que gostaste, Paulo. Eu disse logo que ias gostar muito do Nelson. E é isto, pá. Para mim, eu sempre adorei o Nelson por todos os motivos e mais alguns.
E eu já conheci o Nelson, tinha eu se calhar 15, 16 anos, hoje vou fazer, tenho 31, portanto imaginem ao tempo que eu também já não punha a conversa em dia com o Nelson, mas sempre fomos acompanhando as coisas um do outro. E acho que acima de tudo pá, eu acho que não sei, acho que eu acho que ele tem uma sabedoria muito grande que nem ele próprio ainda teve consciência dessa mesma sabedoria e eu gosto mesmo muito de falar com ele. Fiquei com essa memória correta na altura de todo o impacto que ele teve naquele miúdo que se calhar estava um bocado desnorteado e como ele disse de manhã, se calhar sentiu que na altura, só por ele estar à procura do caminho dele, sem se aperceber, e como falámos também no nosso podcast, Paulo, sem se aperceber, ele teve um impacto importante na minha vida e fiquei sempre com ele em boa conta e em boa consideração e ele aceitou vir hoje e pá, mais uma vez um grande obrigado ao Nelson.